De volta com o RN, vamos falar agora da reforma tributária, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado e tem como objetivo simplificar a tributação sobre o consumo. A principal mudança é a extinção de 4 tributos que são unificados no Imposto sobre Valor Agregado, conhecido como IVA, tributo que segue o modelo dual, ou seja, parte da administração fica com a União e a outra com os municípios e estados. A reforma tributária agora volta à pauta em Brasília, porque, embora o texto já tenha sido promulgado, ainda é necessário regulamentar vários pontos da nova estrutura tributária por meio de projetos de leis complementares. Dentre as mudanças da reforma, existe a competência para criar um imposto seletivo, IS, apelidado de Imposto do Pecado, que poderá incidir sobre o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde, a exemplo dos cigarros e das bebidas alcoólicas. Agora, a indústria de alimentos teme que essa taxação diferenciada, incida sobre os alimentos ultraprocessados. Como o assunto reforma tributária é complexo, nós convidamos o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal do Progressistas do Paraná, Pedro Lupion, e o também deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, para analisar esse tema aqui com a gente. Uma boa noite, senhores. Eu começo com o deputado Rauli. Uma das referências no Congresso quando o tema é reforma tributária. Deputado Rauli, por que é possível afirmar que essa reforma econômica é a mais importante da história brasileira e, na sua avaliação, o agro nacional, ele está bem contemplado? Sim, sim. A Frente Parlamentar da Agricultura, em nome de toda a atividade rural brasileira, trabalhou muito bem esse projeto ao longo do ano passado e está bem protegido o agro brasileiro. O que nós queremos agora é que esse novo imposto seja totalmente automático, crédito financeiro, o pagamento do imposto deve ser feito no ato da liquidação do pagamento da nota fiscal, não havendo mais nenhuma necessidade de ato declaratório nem de autorrecolhimento. E eu também quero me posicionar contra o imposto seletivo, totalmente contra. Se temos o IVA, que vai ser um IVA 5.0, o mais moderno do mundo, pressupõe que nós temos que ter crédito, todas as cadeias produtivas, ter crédito total de todos os insumos e ativo fixo, bem e serviço consumido para a produção rural, industrial, para atividade comercial e de prestação de serviço. Com isso, nós deixaremos todas as cadeias produtivas isentas do tributo e o imposto, como é de fato, cobrar do consumidor final, sem ônus, sem guerra fiscal, sem renúncia fiscal, sem burocracia, sem inadimplência. E com isso nós vamos fazer uma economia muito mais sustentada, muito mais forte, muito mais competitiva e muito mais liberal. Correto. Deputado Lupion, a Frente Parlamentar da Agropecuária foi bastante atuante em relação à reforma tributária ao longo de 2023, sempre em defesa do agronegócio. Quais foram as principais conquistas da FPA no ano passado, se a gente observa o texto proposto inicialmente em 2019 e o que foi aprovado no fim do ano passado? Veja, nós tínhamos, cumprimentar o deputado Rauli, obrigado pelo espaço, nós tínhamos uma preocupação gigantesca com a PEC 45 original, porque ela tratava todos os setores da economia quase que isonomicamente. Nós sabemos que o agro tem uma responsabilidade enorme no PIB do país, 1/3 do nosso PIB, mais de 30% dos empregos, mais de metade das exportações, e nós precisamos cuidar da produção de alimentos. A minha vontade é que houvesse uma reforma tributária do campo à mesa, em que a gente pudesse ter a diferenciação tributária desde a produção de alimentos até a hora que eles são servidos. Isso ainda é possível, estamos trabalhando nisso pela questão da reforma dos projetos de lei complementar. Mas nós conseguimos avanços extremamente importantes, 60% da redução do tributo, isenção para produtores, pessoa física e jurídica, até 3.600.000 de faturamento. Conseguimos deixar claro que os insumos agropecuários não entram no malfadado imposto seletivo, que, assim como o deputado Raul, eu sou completamente contrário, não entendo a necessidade nem o objetivo deles. E também fizemos com que o ato cooperativo seja respeitado, ou seja, a integração entre produtores, seja na produção integrada, seja na produção do cooperativismo, seja respeitada tributariamente. Agora, muita coisa ficou para a lei complementar. A lei complementar, como, por exemplo, a cesta básica, um tema extremamente importante, que nós não deixamos ficar só naquela questão de cashback. Nós vimos o
deixamos claro a necessidade da criação de uma cesta básica constitucional que seja condizente com a necessidade nutricional da população brasileira, produtos na isenção da cesta básica. Queremos colocar as proteínas animais nisso. Isso é extremamente importante para melhorar a qualidade nutricional do país e também o escoamento da nossa produção. Esse é um dos itens dos projetos de lei complementar, assim como essa questão do imposto seletivo, que há um discurso muito grande, uma discussão dos setores contrários a nós em relação aos ultraprocessados, lembrando que qualquer produto que tenha 5 ingredientes ele é considerado ultraprocessado. Então, na verdade, é uma generalização completamente burra que não respeita a realidade da indústria de alimentos do Brasil e que nós temos número suficiente para não deixar acontecer. A nossa tranquilidade é que a nossa bancada está extremamente coesa nesse tema e nós temos os votos necessários para permitir ou não passar algumas emendas dessas leis complementares e projetos em especial que o governo não deixou a gente participar dos grupos de trabalho do Ministério da Fazenda. Então, nós estamos com grupos de trabalho paralelos aqui das frentes parlamentares que representam o setor produtivo para que a gente consiga a maioria e aprovar esses textos como nós previmos lá atrás da aprovação da PEC. Correto. O deputado Raul é uma referência no Congresso quando o assunto é reforma tributária e vocês citaram aqui que são contrários ao imposto seletivo. O senhor poderia explicar, deputado Raul, como que funciona na prática? O imposto seletivo, ele é um monofásico cobrado uma vez só de itens que sejam nocivos à saúde humana. Por exemplo, cigarro e bebida, tudo bem. Esses são 2 itens de consenso no Brasil e no mundo. Os demais itens não são. Quer dizer, quer tributar mais o cigarro e bebida, por que não tributa diretamente no IVA com uma alíquota maior para esses 2 itens? Né? Eu não vejo necessidade, já que nós conseguimos aprovar um IVA, que é um Imposto de Valor Agregado, que deixa neutra a cadeia produtiva, ou seja, tudo que o agricultor comprou para a produção de soja, milho, trigo, carne, qualquer tipo de produto, tudo que ele comprou de insumo, máquina, equipamento, peça, ele vai se creditar 100% disso e na hora que ele vender o produto dele, ele recebe 100% desses créditos. Então, isso chama neutralidade da cadeia produtiva, está dentro do IVA. E o imposto seletivo é cumulativo. Você paga, depois vai ter um imenso problema para receber de volta ou até na exportação. Então, é recomendado hoje, já que o Brasil demorou 50 anos para aprovar o IVA, que já existe na Europa há mais de 50 anos, alguns países até 60, 70 anos, vamos fazer o correto. O imposto seletivo não tem utilidade nenhuma. O cigarro, a bebida, tem alíquota de 60% e 75%. É a maior sonegação do mundo, os 2 itens. Cigarro tem 55% de sonegação e bebida também, acima de 50%. O que é pior, são produtos manipulados, cigarros produzidos nos países vizinhos e produzidos até internamente com qualquer tipo de palha, com qualquer tipo de porcaria. E a bebida também está sendo falsificada. Então, são produtos falsificados de baixa qualidade e nocivos à saúde. Então, o tiro saiu pela culatra. A seletividade não alcançou o seu principal objetivo, que é proteger a população brasileira. Então, a redução do uso do fumo se deve exatamente à campanha de conscientização do câncer, que o cigarro tem na embalagem, né? O tipo de câncer de boca, de todos os tipos de câncer. E, claro, um jovem não vai querer ter câncer pegando um maço de cigarro com aquela propaganda. Esse foi o maior efeito que ocasionou. Então, eu deixo aqui minha palavra que nós temos que ter um sistema neutro. A atividade rural, industrial, comercial, não pode ficar nenhum resíduo de imposto. Por isso tem que acabar com a guerra fiscal, com a renúncia fiscal, com a inadimplência. A cobrança tem que ser automática, sem depender do contribuinte empresário, e sim de um sistema nacional que seja o IVA mais moderno do mundo. Perfeito. Deputado Pedro Lupion, o governo criou 19 grupos para tratar da reforma tributária, mas parlamentares ligados à FPA e à Frente Parlamentar do Empreendedorismo também formam os próprios grupos de trabalho. Por que surgiu essa necessidade e como que está o diálogo com o governo? Exatamente o que eu disse anteriormente. O governo não faz a mínima questão de dialogar isso com a sociedade, com as entidades que representam o setor produtivo, muito menos com parlamentares que têm alguma posição diversa daquelas apresentadas pelo governo. Para isso, nós fizemos os nossos grupos paralelos,
sabendo que nós temos os votos suficientes para avançar com os projetos na relatoria, que imagino seja o deputado Aguinaldo Ribeiro, na relatoria do deputado Aguinaldo, para que a gente avance com esses projetos de lei complementar, conforme nós previmos na elaboração da PEC lá atrás, na votação da PEC lá atrás. Nós não vamos permitir que o governo tente voltar atrás com dados que nós deixamos na PEC e que agora, com a regulamentação, poderiam efetivamente buscar encaminhar outros temas diversos daquela vontade soberana do Congresso Nacional. Por isso que nós fizemos grupos paralelos, eles serão respeitados. Imagino que nós teremos uma força política extremamente contundente, são mais de 20 frentes parlamentares, além da nossa FPA, que tem mais de 350 deputados, para que a gente consiga tratar desse tema com maior transparência, maior clareza e fazendo valer a vontade do Congresso Nacional. Esse projeto é do Congresso Nacional, não é de governo, e nós precisamos que a nossa vontade como representantes da população seja respeitada. Deputado Raul, são ao menos 70 dispositivos que precisam ser analisados em 2024, que a gente lembra é um ano de eleições municipais. Na sua avaliação, a aprovação das leis complementares corre algum risco? Qual que é o calendário daqui para frente? O calendário é o governo entregar o quanto antes esse projeto, são 4, 5 projetos que ele deve mandar para a Câmara dos Deputados. E a Comissão de Finanças e Tributação, a qual eu faço parte há mais de 30 anos, criou uma subcomissão onde eu deveria ser o relator dessa subcomissão e apresentar também um projeto de lei complementar do IVA. Então, o prazo, se entregar em abril, até o final de julho, até o meio de julho, que começa o recesso dia 15, nós temos condição de aprovar, desde que respeite aquilo que foi acordado na aprovação da PEC em plenário. Perfeito. Deputado Pedro Lupion, agora começa uma verdadeira batalha para garantir uma adequada tributação do campo à mesa. Como que a FPA e o setor se preparam para consolidar um regime específico para a produção e explica para a nossa audiência a disputa em torno da cesta básica com imposto zero. É um tema que impacta o agro e toda a sociedade. Veja, nós estamos extremamente mobilizados nesses temas. A questão da cesta básica é voto vencido, né? Nós deixamos muito claro a necessidade da criação de uma cesta básica nacional e constitucional, que está sendo elaborada aqui pelos nossos grupos de trabalho. Nós deixamos isso muito claro em relação à quantidade de itens, algo em torno de 50, 60 itens, que são bens necessários efetivamente para a nutrição humana. Tem muita gente por aí falando um monte de bobagem, falando de cesta básicas gigantescas e regionalizações que não tem como acontecer nesse projeto de lei complementar, e a gente quer buscar o que seja justo para a população. Nada mais justo que a população ter os seus produtos, os seus bens de consumo mais baratos, com menos imposto, com isenção tributária, para que haja melhoria nutricional da população brasileira e, obviamente, barateamento dos produtos alimentícios, dos gêneros alimentícios e dos produtos da cesta básica. Nós estamos trabalhando muito claramente nisso, estamos mobilizados, as entidades todas que compõem a nossa Frente Parlamentar da Agropecuária estão trabalhando fortemente nisso e eu não tenho dúvida que nós seremos vitoriosos. Perfeito. Nós temos ainda um tempinho aqui para encerrar a nossa entrevista. O senhor quer complementar, deputado Raul? Não, só dizer que o IVA, o Imposto de Valor Agregado, além de ser o melhor dos impostos, claro, pagar imposto ninguém, né, não é uma coisa razoável, imposição, mas já que temos que ter um imposto, tem que ser um imposto moderno, um imposto que seja realmente transparente, que seja neutro para o setor produtivo brasileiro, né, no débito e crédito, e uma regra de negócio. Qual é a regra de negócio que tem o IVA? O produtor rural vai ficar zerado com os tributos, recebendo de volta todos os impostos. Ele comprou máquina, ele recebe de volta o imposto da máquina. Comprou peça, ele comprou diesel, gasolina, tudo que ele comprou, semente, tudo que ele comprou para utilizar na produção dele, tem que devolver para o produtor rural. Essa é a neutralidade que eu trabalho há muitos anos, que está dentro da PEC 110. O importante é que essa neutralidade esteja também na agricultura, na indústria, no comércio, no prestador de serviço, e nenhum ônus tributário nesses setores. Para quê? Para chegar um imposto menor lá na ponta. Hoje, esses 5 impostos custam 43% de alíquota para o consumidor final, e nós teremos uma alíquota modal de 25%. Né? Mas vai ter 27%. Sim, vai ter 27%, 28% modal, sobe o modal, porque haverá uns 8, 10 mil itens, dos 100 mil itens consumidos pela população, que vão ter alíquotas menores. Então,
como diz a frase da Escola de Chicago, não tem almoço grátis, né? Se 10 mil itens reduzir o seu alíquota, tem que repassar para 90 mil itens. É assim que funciona o IVA e é assim que funciona na economia. Então, na soma total, no final do ano, o consumidor brasileiro vai pagar 13% do PIB de IBS e CBS, que é a soma do ISS, CMS, IPI, PIS/COFINS, né? E que será 30% menor do que o imposto que ele paga hoje, porque o consumidor está pagando hoje. Além desses 13% arrecadado, ele está pagando 350 bilhões de renúncia fiscal dada às empresas, que ficam dentro dos preços, 200 bilhões por ano de inadimplência, que ficam dentro dos preços, e a empresa retém esse imposto na empresa, e 100 bilhões de custo burocrático. Então, ao eliminar a burocracia, acabar com a guerra fiscal, né, com as renúncias fiscais, e acabar com a inadimplência, você vai ter um imposto menor, automático, né, e justo para todos. Então, com isso, o consumidor vai ganhar, as empresas vão ganhar porque vão ter uma economia de mercado transparente, o produtor é o que mais vai ganhar, porque hoje ele carrega nas costas dele 12% de imposto cumulativo que ele nunca conseguiu receber nem do governo estadual nem do governo federal, e que na nova lei ele vai receber. Então, nós vamos colocar em 1 trilhão de produção rural ao ano, nós vamos colocar 120 bilhões de impostos de volta no bolso do produtor rural. Com isso, todo o campo brasileiro, todo o interior do Brasil, vai ser reativada a economia brasileira, vai pegar fogo. O Brasil vai viver uma era de crescimento econômico de 6%, 7% ao ano. Perfeito. Deputado Pedro Lupion, quer fazer um comentário final aqui aos produtores rurais? Quero tranquilizá-los que nós estamos com uma bancada extremamente organizada, competente, aguerrida, cuidando dessa questão da reforma tributária para que não haja aumento de custo de produção, ainda mais nesse ano em que nós estamos enfrentando uma crise sem precedentes, a tempestade perfeita, com o risco das commodities despencando seu valor, o custo de produção extremamente alto e uma quebra de safra importante em diversos estados. Então, nós estamos atentos, cuidando disso e não vamos permitir de maneira alguma aumento de impostos para os produtores rurais brasileiros. Quero agradecer a ambos por ter tirado aí um espaço na agenda de vocês para falar aqui com a gente, para falar com o RN. Muito obrigado pela presença, senhores.